Você já se sentiu cercado por um peso invisível? Já passou por dias em que tudo parece estar dando errado, como se uma força contrária estivesse tentando sabotar sua paz, seus planos e até sua fé? Talvez você tenha tentado explicar com lógica. Disse a si mesmo que era apenas um momento ruim, coincidência, azar ou até estresse. Mas e se eu te dissesse que o que você está enfrentando vai além do natural? E se esses sinais, essas lutas silenciosas, forem indícios de que a sua vida está sob um ataque espiritual real e urgente? Sim, existem momentos em que o inimigo tenta infiltrar-se em nossas emoções, relacionamentos, decisões e até nos nossos pensamentos mais íntimos, tudo com o objetivo de nos afastar de Deus e da direção que Ele tem para nós. E o mais perigoso é que, muitas vezes, nem percebemos. Continuamos vivendo, orando de forma mecânica, tentando resolver tudo com a força do braço, sem nos dar conta de que estamos travando uma guerra espiritual e lutando com armas erradas. Neste vídeo, eu vou te mostrar os principais sinais bíblicos de que sua vida pode estar sendo atacada espiritualmente. Sinais que muitas vezes são ignorados, mal interpretados ou até romantizados. Vamos mergulhar na palavra e entender como identificar essas investidas ocultas, como se proteger e como reagir com autoridade espiritual. E ao final, você vai entender que Deus nunca abandona um filho que está em batalha, mas Ele nos chama a despertar, a vestir a armadura e a lutar com fé e sabedoria. Agora, eu quero te fazer um convite que vai além do simples gesto de clicar. Comente aqui embaixo a frase: Senhor, seja o meu escudo. Esse é o nosso código espiritual, nossa aliança de comunhão neste ministério. Ao escrever isso, você está dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero sabedoria, eu quero proteção. E se você crê que esse vídeo chegou até você por uma razão divina, não assista em silêncio. Comentar é um ato de fé, é uma forma de dizer ao céu: eu estou pronto para ouvir. E aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso não é apenas uma ajuda ao nosso ministério. Isso é um ato de evangelização, porque quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e começa a mostrá-lo a outras pessoas que, assim como você, estão sob ataque e estão buscando um sinal, uma direção, uma resposta. Há pessoas, talvez, mais próximas de você do que imagina, que estão perdidas espiritualmente. Este canal tem sido o lugar onde muitos encontram consolo e palavra viva. Quando você interage, você se torna um instrumento de Deus na vida de alguém. E se você ainda não se inscreveu, pense bem. Talvez o motivo pelo qual suas decisões estejam desconectadas da vontade de Deus seja porque você tem se afastado de ambientes espirituais como este. O simples gesto de clicar em inscrever-se pode ser um passo de retorno. Pode ser sua forma de dizer: meu Deus é meu escudo e minha fortaleza. Faça isso agora. Comente, curta, inscreva-se, seja luz. Mais uma coisa. Comente aqui abaixo se você sente que algo invisível está te impedindo de avançar. Já teve a sensação de estar sendo atacado espiritualmente, mas não sabia como reagir? Compartilhe sua experiência. Isso pode fortalecer outras vidas também. Agora respire fundo, abra o seu coração e venha comigo. O que você vai descobrir hoje pode mudar o rumo da sua vida espiritual para sempre. 1. Quando o desânimo inexplicável se torna constante, um dos primeiros sinais de que a vida está sob ataque espiritual é o surgimento de um desânimo persistente, sem causa aparente. Não é apenas cansaço físico ou um dia difícil. Trata-se de uma sensação profunda de esgotamento da alma. Uma perda repentina do prazer em fazer aquilo que antes era fonte de alegria, sobretudo nas coisas de Deus. Ler a Bíblia se torna um fardo. Orar parece um esforço inútil. Ir à igreja ou manter comunhão com irmãos da fé se transforma em algo que exige uma força quase inexistente. E você nem entende por quê. Esse desânimo não é natural. Ele é um sintoma claro de que há uma batalha acontecendo nas regiões celestiais e que o inimigo está tentando roubar o seu vigor espiritual. Em Neemias 6, por exemplo,
Vemos os inimigos tentando desanimar Neemias com falsas acusações e intimidações porque sabiam que se ele desfalecesse, a obra de Deus não seria concluída. Tentavam atemorizar-nos pensando: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Neemias capítulo 6, versículo 9. O objetivo do inimigo continua o mesmo: esgotar as nossas forças para que abandonemos aquilo que Deus nos confiou. O que muitos ignoram é que esse cansaço espiritual, essa apatia, pode ser a porta de entrada para uma sequência de retrocessos, porque quando o espírito está enfraquecido, o coração começa a dar ouvidos às mentiras do inimigo. Surgem pensamentos como: Deus não está me ouvindo, nada vai mudar, é melhor desistir. O diabo sabe que não precisa destruir alguém de uma vez. Basta enfraquecer sua fé aos poucos. Ele quer minar sua resistência até que você mesmo desista de lutar. Se você tem se sentido assim, entenda: o desânimo pode estar sinalizando que o inimigo está tentando romper seu vínculo com a fonte da vida, mas há esperança. A Bíblia diz em Isaías 40, versículo 29: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Essa não é apenas uma promessa poética, é uma declaração de guerra contra o desânimo espiritual. Deus está pronto para te renovar, mas é preciso reconhecer o ataque, resistir e buscar refúgio nele. E lembre-se, não se combate cansaço espiritual com distrações ou com mais atividades. É necessário parar, dobrar os joelhos, clamar por restauração e deixar que o Espírito Santo reacenda o fogo da fé que o inimigo tentou apagar. A sua força não vem de você, ela vem do alto. 2. Quando os pensamentos negativos não te dão paz. Outro sinal alarmante de que sua vida pode estar sob ataque espiritual é quando pensamentos negativos, sombrios e persistentes invadem sua mente sem descanso. São vozes interiores que repetem: você não é suficiente, você sempre fracassa, ninguém se importa com você, Deus te esqueceu. Esses pensamentos não surgem do nada. Tampouco são apenas fruto de emoções passageiras. Muitas vezes, eles são dardos, inflamados lançados pelo inimigo, com o único objetivo de aprisionar sua mente e roubar sua paz. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 16, nos alerta: tomem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, pensamentos que nos paralisam, nos acusam e nos afastam da esperança não vêm de Deus. Eles fazem parte de uma estratégia maligna para prender a mente do cristão em um ciclo de medo, culpa e derrota. E quando a mente está aprisionada, o espírito enfraquece, o corpo adoece e as decisões se tornam confusas. A mente é o campo de batalha mais intenso na vida espiritual. É nela que se travam guerras invisíveis, muitas vezes silenciosas, que só quem passa entende. É possível estar sorrindo por fora e por dentro lutar contra um bombardeio de pensamentos destrutivos, de dúvidas, de autocondenação. Quando esses pensamentos se tornam constantes, repetitivos e sufocantes, é um sinal claro de que algo espiritual está em curso. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4-5, Paulo nos dá a direção: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A Bíblia nos ensina que é possível vencer essa guerra mental, mas exige posicionamento. Pensamentos não se combatem com mais pensamentos, combatem-se com a verdade da palavra de Deus. Quando você perceber que está sendo bombardeado por ideias negativas que não cessam, que não te edificam, que te afastam da fé e da alegria de viver, silencie tudo ao seu redor e fale a verdade da Escritura com seus próprios lábios. Declare as promessas, cante salmos, ore com autoridade. A mente precisa ser alinhada à voz de Deus, não à voz da dúvida e do medo. Se você sente que sua mente está oprimida, saiba: isso pode ser mais do que ansiedade ou preocupação. Pode ser um sinal espiritual urgente. Mas há libertação.
Deus não te criou para viver preso aos seus pensamentos, mas para ser livre nele. Rejeite as mentiras e se revista da mente de Cristo. 3. Quando você perde a vontade de orar e de buscar a Deus. Poucas coisas são tão perigosas para a alma quanto o esfriamento da vida de oração. E muitas vezes, esse processo começa de forma quase imperceptível. Um dia você ora menos, no outro esquece. Depois diz que está cansado, ocupado ou simplesmente não sente vontade. Mas esse abandono não é apenas um problema emocional ou de rotina. Em muitos casos é sinal de que há um ataque espiritual em andamento, tentando romper sua ligação direta com o Pai. A oração é como o fio que liga o coração do cristão ao céu. É através dela que ouvimos Deus, recebemos direção, consolo, força, sabedoria. Quando esse fio é cortado, ficamos vulneráveis, sem cobertura espiritual, expostos aos enganos do inimigo e mais suscetíveis ao desânimo e à tentação. É por isso que o diabo investe tanto para que você perca o prazer na oração. Ele sabe que um cristão que não ora é como uma casa sem portas. Qualquer vento entra, qualquer ladrão invade. Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração é a arma que nos mantém de pé, mesmo em meio às provações. Quando você começa a achar que orar é um fardo, que ir à igreja é um peso, que ler a Bíblia é entediante, que louvar já não faz sentido, isso não é natural. É um sintoma espiritual sério. O inimigo não precisa te convencer a pecar diretamente. Basta que ele te afaste do lugar onde sua fé é alimentada. Além disso, o afastamento da oração vem geralmente acompanhado por sentimentos de indiferença, apatia espiritual e, muitas vezes, culpa. A pessoa sabe que deveria orar, mas se sente tão desconectada que começa a acreditar que Deus não a ouviria mais. Isso é uma mentira maligna. Deus nunca fecha os ouvidos a quem se volta a Ele com sinceridade. Ele é Pai, e o Pai sempre acolhe o filho que retorna, ainda que ferido, ainda que fraco. Se você se percebe nesse estado, distante, sem ânimo, para buscar a presença de Deus, levante um alerta. Não aceite essa paralisia como algo normal. Isso pode ser um ataque espiritual contra a sua comunhão, contra a sua intimidade com o Pai. Reaja. Mesmo que seja com poucas palavras, ore. Mesmo que seja em lágrimas, fale com Deus. Mesmo que esteja sem forças, apenas clame: Senhor, me ajuda. Ele ouvirá. A chama da oração não pode se apagar, porque ela é o combustível da fé. Quanto mais nos afastamos da presença de Deus, mais nos tornamos presas fáceis do inimigo. Mas quando decidimos voltar, mesmo fracos, Deus nos restaura, com misericórdia e amor. Lembre-se, a oração não é apenas um dever, é um privilégio, um refúgio, uma ponte direta com o céu. 4. Quando sua mente vira um campo de batalha, confusão, dúvidas e falta de discernimento. Você já se sentiu em um estado constante de indecisão, como se estivesse sempre caminhando sobre neblina? Já percebeu como às vezes a mente parece agitada, cheia de pensamentos conflitantes, angústias inexplicáveis e uma sensação de estar perdido, mesmo orando e buscando a Deus? Isso muitas vezes não é apenas fruto de cansaço ou estresse. É também um sinal de que sua vida espiritual está sob ataque. A Bíblia é clara ao afirmar que a mente é um dos principais campos de batalha do inimigo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, lemos: As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, há pensamentos que se levantam contra o plano de Deus para a sua vida, e se não forem discernidos e vencidos, podem te afastar do propósito. A confusão espiritual se manifesta como uma dificuldade crônica de perceber a direção divina. É como se a bússola interna estivesse desregulada. Você tenta seguir adiante, mas cada passo parece errado.
As dúvidas se acumulam. Será que estou agradando a Deus? Será que Ele está comigo? Será que tomei a decisão certa? E se tudo estiver dando errado porque estou fora da vontade dEle? Essas perguntas, quando constantes e paralisantes, não são simples reflexões. São dardos inflamados lançados contra sua mente. Um dos maiores ataques espirituais é a instabilidade mental e emocional, que gera medo, ansiedade e confusão. O inimigo sabe que, se ele conseguir abalar sua clareza espiritual, ele pode te afastar da verdade, da fé e da paz que só vem de Deus. E ele fará isso sem barulho, sem escândalo, apenas plantando pensamentos distorcidos que crescem como ervas daninhas no jardim da sua mente. O Espírito Santo, por outro lado, traz paz, convicção, clareza. Quando há confusão, há algo errado. Deus pode até permitir que você passe por momentos de silêncio ou espera, mas Ele nunca opera em meio à confusão mental que paralisa. Ele é um Deus de ordem, e onde Ele está, há luz. Se você está vivendo dias em que tudo parece incerto, em que você duvida até do que antes tinha certeza, levante-se em oração específica. Peça discernimento, sabedoria, clareza espiritual. Ore como Salomão. Senhor, dá-me um coração que ouve, que entende, que discerne. Repreenda as vozes que não vêm de Deus. Alimente-se da palavra. Evite o excesso de distrações, de vozes humanas, de conselhos confusos. Volte ao lugar secreto com Deus. A mente é a porta por onde muitos ataques espirituais entram. E é também o campo onde muitas batalhas são vencidas. Quando você aprende a proteger seus pensamentos, a filtrar o que entra na sua mente e a discernir as vozes que te influenciam, você começa a vencer. Deus não quer filhos confusos, Ele quer filhos guiados pelo Espírito. E se Ele prometeu sabedoria a quem pede com fé, você pode ter certeza. Ela virá. 5. Quando a oração perde a força e Deus parece distante. O sinal silencioso que não pode ser ignorado. Você já experimentou aquele momento em que começa a rezar, a orar e sente como se estivesse apenas falando ao vento? Como se suas palavras não passassem do teto? Como se Deus estivesse distante demais para ouvir? Esta sensação de aridez espiritual, de frieza nas orações, não é apenas um tempo de deserto permitido por Deus. Muitas vezes, é um sinal claro de que algo está tentando romper sua comunhão com o Senhor. E esse algo pode ser um ataque direto, sutil e persistente das trevas. A oração é o canal pelo qual nos conectamos com Deus. É o fôlego da vida espiritual. Quando esse canal é sabotado, a alma começa a adoecer. O apóstolo Paulo exortava: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ele sabia que a oração é não apenas um dever, mas uma necessidade vital para quem está em guerra espiritual. E o inimigo sabe disso também. Por isso, um dos ataques mais disfarçados que ele lança é justamente o de tornar sua vida de oração enfadonha, vazia, mecânica. Esse esfriamento pode começar de forma quase imperceptível. Um dia você acorda com pressa e não ora. No outro, até tenta, mas não sente nada. Logo, começa a duvidar se Deus está mesmo ouvindo. A frustração se instala. A mente se distrai com facilidade. O cansaço domina. E aos poucos o que antes era fogo vira cinza. Mas é justamente nesse ponto que você precisa despertar. Quando a oração se torna difícil, é aí que ela se torna mais necessária. Deus não se afasta de nós como forma de punição. Ele permanece fiel. Mas os ataques espirituais atuam como nuvens que obscurecem nossa sensibilidade espiritual. O coração começa a se acostumar com a ausência de fervor e, de maneira sutil, entra em uma rotina seca, sem paixão, sem quebrantamento. E esse estado é perigoso, porque um cristão, sem vida de oração ativa, torna-se vulnerável, exposto, espiritualmente desprotegido. O salmista Davi, mesmo em momentos de crise, declarava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, verso 4.
Ele compreendia que a presença de Deus é constante, mesmo quando imperceptível. Mas para senti-la, é preciso persistir. A oração é como a lenha no altar. Quanto mais você alimenta, mais o fogo retorna. Se você sente que está vivendo um tempo de frieza espiritual, não aceite isso como normal. Levante-se em guerra espiritual. Faça orações específicas. Clame pela restauração da sua intimidade com o Senhor. Jejue. Leia a palavra mesmo sem vontade. Louve. Lute contra essa apatia espiritual, porque é justamente isso que o inimigo quer. Que você desista, que aceite o silêncio como ausência, que pare de buscar. Mas o Espírito Santo nunca abandona os que clamam. A oração, ainda que silenciosa, ainda que fraca, ainda que com lágrimas e sem palavras, toca o coração de Deus. E quando você resiste, persiste e volta ao altar, o fogo reacende, a comunhão é restaurada e o inimigo derrotado. 6. O perigo do isolamento espiritual. Quando a solidão se torna uma armadilha invisível. Um dos ataques mais insidiosos que o inimigo utiliza é o isolamento. Não falo aqui da solidão ocasional, mas de um afastamento gradual, silencioso e profundo que envolve mente e coração. De repente, a pessoa começa a se afastar das pessoas que a edificam. A comunhão com a igreja já não parece tão importante. As mensagens não tocam mais. A vontade de participar das coisas de Deus some. E sem perceber, o cristão entra num estado de isolamento emocional e espiritual que abre brechas para a opressão. Esse tipo de isolamento não é natural. Muitas vezes ele é uma estratégia espiritual do inimigo para enfraquecer a fé, gerar confusão mental e fazer a pessoa acreditar que está sozinha em suas lutas. O livro do Eclesiastes nos lembra: melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levantará o companheiro. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. O isolamento corta esse apoio, e o diabo sabe que uma ovelha afastada do rebanho é presa fácil. Quando o cristão se sente incompreendido até mesmo por irmãos de fé, começa a nutrir pensamentos como: ninguém se importa comigo, ninguém entende minha dor. Melhor me calar, me fechar, me afastar. E assim um sentimento alimenta o outro. A tristeza se transforma em desânimo, o desânimo em frieza espiritual, e logo a escuridão toma o lugar da luz. Esse ciclo é real, doloroso e extremamente perigoso. O inimigo usa essas emoções para colocar mentiras na mente da pessoa. Deus se esqueceu de você. Não adianta orar. Você não é importante. Sua dor é invisível até para o céu. E se essas mentiras não forem combatidas com a verdade da palavra, tornam-se fortalezas mentais. Por isso, é tão importante reconhecer que o isolamento, quando não é fruto de um tempo de retiro guiado por Deus, é um sinal de alerta espiritual. Jesus mesmo buscava momentos de solitude para orar, mas nunca se isolou dos discípulos. Ele sabia que a caminhada cristã se faz em comunhão. Mesmo na dor mais profunda, no Getsêmani, ele chamou Pedro, Tiago e João para vigiarem com ele. Isso nos ensina que mesmo o Filho de Deus valorizava a presença de irmãos nos momentos difíceis. O isolamento nunca foi o plano de Deus para seus filhos. Se você tem se sentido distante, incompreendido, e sua vontade é se calar, se esconder, se afastar, reconheça que isso pode não ser apenas uma questão emocional. Pode ser espiritual. Um ataque sutil que precisa ser vencido com humildade, oração e reconexão com a comunidade de fé. Não aceite o afastamento como algo normal. Busque ajuda. Peça oração. Quebre o silêncio, porque quando você se reconecta com o corpo de Cristo, o inimigo perde espaço e você volta a experimentar a força da comunhão. Lembre-se, Deus habita no meio dos louvores, mas também caminha no meio do seu povo. E Ele nunca desampara quem clama. Você não está sozinho. 7. O coração que esfria. Quando o desânimo se infiltra na alma e distancia você de Deus. Imagine um fogo que já ardeu intensamente, iluminando tudo à sua volta.
aquecendo outros corações, mantendo viva a esperança, agora aos poucos. Esse fogo começa a enfraquecer. A chama antes vibrante se torna brasa tímida e, por fim, quase imperceptível. É exatamente assim que age o ataque espiritual que rouba o fervor da alma. Ele não apaga a fé de uma vez. Ele a esfria lentamente, com sutileza, com distrações, com cansaço, com desilusões, até que a pessoa nem se lembra mais como era sentir a presença de Deus de forma viva. Esse sinal é perigoso porque é silencioso. O cristão ainda diz as palavras certas, talvez continue frequentando a igreja, talvez até leia um versículo aqui e ali, mas o coração já não pulsa com o mesmo entusiasmo. A oração vira rotina, o louvor perde o sentido, e as mensagens que antes mexiam com a alma passam a parecer distantes. Não há pecado evidente, não há uma queda escandalosa, mas há um distanciamento profundo e invisível, que faz mais estrago do que muitos imaginam. Jesus alertou sobre isso quando disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. O esfriamento espiritual é uma marca dos tempos difíceis, mas também é um reflexo do quanto estamos expostos aos ataques do inimigo sem vigilância. Ele não precisa arrancar sua fé. Basta fazê-lo esquecer como é bom estar na presença de Deus. Basta convencê-lo de que não vale tanto a pena orar, de que outras coisas são mais urgentes, mais importantes. E com isso, o foco espiritual é diluído. Esse ataque afeta especialmente os que estão há muito tempo na caminhada cristã. O costume se torna um risco. A familiaridade com o sagrado se transforma em rotina. As verdades bíblicas que um dia emocionavam passam a parecer repetitivas. E quando esse estado se instala, é sinal de que algo precisa urgentemente ser restaurado. O fogo do Espírito não se mantém aceso sem zelo, sem busca constante, sem renovação diária. É preciso reconhecer esse esfriamento antes que ele se transforme em cegueira espiritual. A falta de paixão pelas coisas de Deus é um dos sintomas mais sérios de que a alma está sob pressão maligna. E isso pode acontecer até com quem serve ativamente no ministério, prega, canta, lidera. Atividade não é sinônimo de intimidade. Muitas vezes, quanto mais ocupados estamos, menos percebemos o quanto nos distanciamos da fonte. Se você sente que seu coração já não se move como antes, que sua fé já não pulsa como no início, não ignore esse sinal. Volte à fonte. Clame como Davi: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51, versículo 12. Deus é especialista em reacender corações apagados. Ele não repreende quem pede socorro. Pelo contrário, ele corre ao encontro de quem deseja voltar a amar com intensidade. Não aceite viver uma fé morna, porque isso é terreno fértil para todo tipo de influência espiritual maligna. O fogo precisa ser alimentado, protegido, cultivado. E a boa notícia é: mesmo que a chama tenha virado cinzas, Deus sopra sobre ela e transforma em brasa viva outra vez. 8. O isolamento. O silêncio que precede a derrota espiritual. De repente, você começa a se afastar das pessoas que mais amava. Aquelas conversas edificantes que antes enchiam seu coração de alegria e esperança já não têm o mesmo impacto. Você encontra uma desculpa aqui e outra ali para não ir à igreja, para não falar com aquele amigo cristão que sempre foi um apoio, para não se engajar nas atividades que costumavam ser fontes de bênçãos. O que começou como um simples desejo de ficar sozinho, logo se transforma em uma barreira, e você se vê cada vez mais distante da companhia dos irmãos. Este é um dos sinais mais sutis e perigosos de que sua vida está sob ataque espiritual. O isolamento não é apenas um afastamento físico, mas um processo de distanciamento emocional e espiritual. Ao longo dos anos, o inimigo tem se aperfeiçoado em usar o isolamento como uma das armas mais eficazes contra a fé. Ele sabe que, quando estamos sozinhos, sem o suporte da comunidade de fé, nossa mente se torna vulnerável às suas mentiras e nosso espírito se enfraquece. Se você observar atentamente, verá que este ataque não ocorre de uma só vez. Não é como se de repente você tomasse a decisão de se afastar.
Pelo contrário, o isolamento se infiltra aos poucos. Um desânimo aqui, uma distração ali, uma pequena frustração em outro momento, até que você começa a se perguntar: será que eu realmente preciso dessa comunhão toda? Será que não posso viver minha fé de forma mais sozinha? É importante notar que o isolamento é um dos maiores inimigos da restauração espiritual. Na carta aos Hebreus somos advertidos: não deixemos de nos reunir como é costume de alguns, mas procuremos animar-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. O isolamento nos tira da força coletiva da fé, da oração conjunta, do encorajamento mútuo. E é esse apoio da comunidade cristã que Deus usa para fortalecer nossos corações, nos ajudar a enfrentar os desafios da vida e principalmente nos manter firmes na caminhada espiritual. Além disso, o isolamento torna as lutas mais pesadas. Quando você está sozinho, os problemas parecem maiores e a solução mais distante. Mas quando você está cercado por uma comunidade de fé, as cargas se tornam mais leves, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Deus está presente na unidade, e é na comunhão que Ele nos fortalece. Se você está se afastando, seja de maneira gradual ou abrupta, é hora de refletir sobre as consequências desse distanciamento. Talvez você tenha vivido uma decepção, um desgosto com outras pessoas, ou talvez esteja simplesmente desmotivado. Mas lembre-se, o inimigo sempre usa esses momentos de fragilidade para nos enfraquecer e nos fazer acreditar que podemos viver nossa fé sozinhos. Isso não é verdade. A solidão espiritual nos torna vulneráveis. Agora, se você sente que está sendo pressionado a se afastar da igreja, da comunhão, das amizades cristãs, revele essa luta ao Senhor. Ele não quer que você enfrente sozinho as batalhas espirituais. Ele te chama para a comunidade. Ele te chama para a unidade. E no meio disso, há proteção e renovação. Não aceite o isolamento como algo natural. Lembre-se das palavras de Jesus: o que se isola busca seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 18, versículo 1. A sabedoria de Deus está na unidade. O seu lugar é com os irmãos, na companhia daqueles que têm o mesmo propósito e fé que você. 9. A perda da paz interior. Um sinal claro de ataque espiritual. Você já se sentiu como se estivesse em um turbilhão? Como se, por mais que tentasse, a paz nunca conseguisse se estabelecer em seu coração? Antes, havia um equilíbrio dentro de você, uma tranquilidade que vinha da confiança plena em Deus. Mas agora, parece que a paz se esvaiu, e no lugar dela surgiu uma constante sensação de inquietação e desconforto. Esse é um dos sinais mais claros de que sua vida espiritual está sendo atacada. A paz interior que Deus nos oferece não é algo que depende das circunstâncias externas, mas é uma paz que transcende todo o entendimento. Jesus mesmo nos disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João capítulo 14, versículo 27. A paz que Jesus nos oferece é uma paz sólida, que permanece mesmo em meio à tempestade. Contudo, o ataque espiritual tem o poder de roubar essa paz e nos deixar em um estado constante de ansiedade, medo e incerteza. Quando a paz se vai, começam a surgir os sintomas: inquietação, medo irracional, nervosismo, preocupações constantes sobre coisas que antes não eram problemas. Às vezes, você sente uma angústia inexplicável, como se estivesse prestes a ser esmagado por algo que não consegue definir. Esse é um sinal claro de que o inimigo está tentando enfraquecer sua fé, desviando sua mente da promessa de Deus e das verdades que sustentam a paz espiritual. Esse ataque ocorre quando a mente começa a ser dominada por pensamentos negativos, dúvidas e medos que não pertencem a você. O inimigo sabe que, se conseguir tirar a sua paz, ele poderá minar sua confiança em Deus e fazer você se sentir inseguro e vulnerável. Ele tenta ocupar seu coração com preocupações sobre o futuro, com desconfiança nas promessas de Deus
e com uma sensação constante de que algo terrível está prestes a acontecer. Lembre-se de que a paz que vem de Deus é uma paz que protege a sua mente e o seu coração, como Paulo nos lembra. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Quando o inimigo tenta tomar sua paz, você começa a lutar para reconquistar essa tranquilidade. Mas tudo parece em vão. O segredo é lembrar-se de que a paz de Deus está ao seu alcance. Não deixe que as preocupações do dia a dia e os ataques espirituais te roubem essa bênção. O primeiro passo para restaurar a paz interior é entregar ao Senhor todas as suas preocupações, como nos ensina 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entregar ao Senhor não é um ato passivo, mas um movimento de fé. Isso significa que mesmo que as preocupações venham à mente, você escolhe confiar em Deus e lembrar que Ele está no controle de tudo. Outro passo importante é orar pela restauração da paz. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus nos convida: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Quando buscamos a presença de Deus, Ele nos restaura e nos dá descanso. A oração não apenas acalma o coração, mas nos alinha à vontade de Deus, trazendo de volta a paz que o inimigo tentou roubar. O ataque espiritual que tira a nossa paz é mais eficaz quando estamos sozinhos e distantes da presença de Deus. Por isso, ao perceber que sua paz está se dissipando, corra para a presença de Deus. Busque a sua palavra, que é fonte de consolo, e envolva-se com aqueles que podem orar por você e com você. Não permita que o inimigo te isole ainda mais, pois é na comunhão com Deus e com os irmãos que você reencontra a verdadeira paz. 10. A solidão espiritual. O ataque que nos isola da presença de Deus em um mundo cada vez mais agitado e conectado. Um dos maiores paradoxos é a sensação de solidão espiritual. Mesmo rodeados por pessoas, por amigos, por atividades, há momentos em que sentimos um vazio profundo, uma sensação de estar longe de Deus, como se Ele estivesse distante, indiferente ou até mesmo ausente. Esse é um dos maiores ataques que o inimigo pode lançar sobre a nossa vida espiritual, nos fazer acreditar que estamos sozinhos na nossa caminhada, que Deus nos abandonou ou que Ele não se importa mais conosco. A solidão espiritual não é uma solidão física, mas é uma sensação de separação de Deus. O inimigo quer nos fazer acreditar que estamos desconectados da fonte de toda a força, amor e consolo. Ele tenta nos convencer de que nossa oração não tem mais efeito, que a palavra de Deus não fala conosco como antes, e que por mais que tentemos, não conseguimos mais sentir a presença de Deus em nossas vidas. A solidão espiritual é uma das formas mais cruéis de ataque, pois ela nos faz esquecer da verdade fundamental de que Deus está sempre conosco, mesmo quando não o sentimos ou vemos. O Salmo 34, versículo 18, nos lembra da proximidade de Deus em nossos momentos mais difíceis. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Deus nunca se afasta de nós, mas o inimigo tenta fazer com que acreditemos o contrário. Quando nos sentimos sozinhos, a nossa confiança em Deus é testada. Ele permite esses momentos de deserto, mas nunca nos abandona. É nesse deserto que Ele deseja que nos aproximemos dele, que busquemos sua presença com mais intensidade. A solidão espiritual também pode ser desencadeada por um distanciamento em nossa vida de oração. Quando paramos de orar regularmente, quando deixamos de buscar a presença de Deus, a sensação de estar sozinho se intensifica. A oração é o nosso canal direto com Deus, e ao nos afastarmos desse canal, começamos a sentir que Deus está distante, quando na verdade, somos nós que nos afastamos. Mas não devemos temer a solidão espiritual, pois ela é uma oportunidade de crescimento. Se estamos sendo atacados de maneira a nos sentir sozinhos, é um sinal de que o inimigo teme nossa aproximação com Deus. O inimigo não quer que busquemos
mas a Deus. Porque ele sabe que quando buscamos sinceramente a Deus, ele se revela de maneira ainda mais profunda. É importante também lembrar que a solidão espiritual não significa que Deus nos rejeitou. Ao contrário, ele usa esses momentos para nos ensinar a confiar nele de uma forma mais completa. O próprio Jesus, no auge de sua agonia na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mesmo ele, o Filho de Deus, experimentou esse sentimento de abandono, mas em nenhum momento Deus o deixou. A solidão espiritual, portanto, é um convite a confiar mais plenamente em Deus e a buscar uma intimidade mais profunda com Ele, mesmo quando não entendemos o motivo de sua aparente ausência. Portanto, se você está experimentando a solidão espiritual, saiba que este é um momento para intensificar sua busca por Deus. Ele está mais perto de você do que nunca, mas é necessário abrir o coração e buscar sua presença, mesmo quando não conseguimos senti-lo. A promessa de Deus é clara: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Quando enfrentamos a solidão espiritual, devemos nos lembrar de que Deus é fiel e, em breve, sua presença será mais real do que nunca. Conclusão: vencendo o ataque espiritual. Chegamos ao final deste alerta bíblico, e é hora de refletirmos profundamente sobre os sinais que identificamos ao longo dessa jornada. Não se engane, querido irmão e irmã, os ataques espirituais são reais e muitas vezes invisíveis aos nossos olhos. Eles têm o poder de desviar nossa atenção, enfraquecer nossa fé e até nos afastar daquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas. Mas a boa notícia é que, ao estarmos conscientes desses sinais, podemos nos fortalecer em Deus e resistir ao inimigo com ainda mais autoridade. Agora, mais do que nunca, você deve entender que não está sozinho nessa batalha. Deus, o Senhor dos exércitos, está ao seu lado, pronto para te apoiar, guiar e proteger. O inimigo pode tentar criar obstáculos, pode tentar te fazer duvidar e até enfraquecer sua confiança em Deus, mas a palavra de Deus nos diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. A presença de Deus é mais forte do que qualquer ataque. Se você sente que está enfrentando uma pressão espiritual, lembre-se de que esse é o momento para firmar seus pés ainda mais no Senhor. A oração, a meditação na palavra de Deus e a comunhão com os irmãos são suas armas poderosas contra qualquer ataque espiritual. Não permita que o inimigo vença na sua vida, que ele vença o seu pensamento, o seu coração ou a sua alma. Deus já te deu a vitória. É essencial que você se proteja diariamente com a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 11 nos ensina a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir aos ataques do inimigo. Isso envolve viver uma vida de oração constante, manter-se em paz, buscar sabedoria na palavra de Deus e, principalmente, manter a fé. A armadura de Deus não é apenas para momentos de crise. Ela é para o dia a dia da nossa vida espiritual. Ao usá-la, você estará preparado para qualquer batalha. Hoje, se você identificou algum desses sinais em sua vida, eu te convido a tomar uma decisão. Não deixe para depois. Não permita que esses ataques te afastem mais de Deus. O momento de agir é agora. Deus quer restaurar sua vida espiritual, renovar sua fé e te dar a força necessária para resistir a qualquer ataque. Ele está pronto para te ajudar. Basta você permitir que Ele entre plenamente no seu coração. A minha oração por você é para que você experimente a liberdade e a paz de Deus, e que, ao buscar sua presença, você encontre descanso para sua alma. Não importa o que você tenha enfrentado ou esteja enfrentando, Deus está te chamando para um lugar de paz, confiança e vitória. Entregue sua vida a Ele agora. Confie em sua direção e saiba que você não está sozinho. Se você sente que precisa de oração, se deseja mais força para enfrentar as lutas espirituais, eu te convido a deixar um comentário abaixo
ou a nos procurar para um momento de oração. Juntos em fé, podemos superar qualquer ataque espiritual. Lembre-se, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Ele é a sua força. E com ele, você é mais do que vencedor. Agora que concluímos a reflexão, convido você a tomar um tempo para orar, rezar, meditar e se fortalecer em Deus. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe-o com aqueles que você sabe que também precisam dessa mensagem. Não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos espirituais que irão edificar sua vida. Deus te abençoe abundantemente.